Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje é terça-feira, a nossa aula é de História. Então pega seu livro, abre na página 27 e vamos começar a partir daqui. Os transportes na história do Brasil. Hoje nós vamos ler bastante e vamos precisar ter muita atenção. E você pode ir marcando com marca-texto ou lápis de cor o que você considerar mais importante. Beleza? Combinado? Então fica ligadinho aí. Vou começar a leitura, você acompanha. No Brasil, existem diversos meios de transporte. Os mais comuns são os transportes terrestres, que circulam em rodovias, como os carros, os caminhões e os ônibus. Esses meios de transporte só começaram a ser utilizados pela população brasileira há pouco mais de 100 anos. Então, como as pessoas se locomoviam quando essas opções ainda não existiam? E aí, você sabe? Primeiro tópico, canoas indígenas. Vamos ler? Quando o território, atualmente conhecido como Brasil, era habitado apenas por povos indígenas, já existiam os meios de transporte. Você já ouviu falar em canoas? São barcos feitos com troncos de árvores. Até hoje são usados por indígenas e por não indígenas para atravessar os rios. É possível navegar em pé ou ajoelhado nas canoas, com a ajuda de um remo, mas é preciso o equilíbrio. E aqui nós vemos na imagem, a confecção de uma canoa. No passado, as canoas indígenas eram feitas com troncos das árvores que caíam na mata. O miolo do tronco era queimado e depois retirado, para dar forma à canoa. Atualmente, para confeccionar canoas, são usadas ferramentas como motosserra e machados. Vamos para a página seguinte, página 28. Meios de transporte terrestres. Vamos lá? Quando os portugueses chegaram ao território do Brasil na atualidade, em 1500, eles trouxeram alguns meios de transporte usados na Europa. As carroças e os carros de boi, por exemplo, tornaram-se os principais meios de transporte terrestres no território. Nas vilas que foram surgindo, esses meios eram empregados para transportar carne, couro, cana-de-açúcar, entre outros produtos. Explorando documentos. Agora nós vamos observar aqui as imagens com muita atenção. Com base na leitura das imagens, responda as questões no caderno. Não precisa responder no caderno. Vê se você consegue responder aí no espacinho entre as perguntas. Você pode usar uma régua, fazer uma linha, tá bom? Quais são os meios de transporte retratados? São da mesma época? Todos eles são da mesma época? Esses meios de transporte ainda são utilizados na atualidade? Hoje em dia ainda é usado? Na região onde você mora, existe algum desses meios de transporte? Para qual finalidade eles são utilizados? Responde aí, tá bom? Vamos para a próxima página, página 29 de História, os bandeirantes. Acompanhe a leitura e continua marcando o que você considerar mais importante, tá bom? Há mais ou menos 400 anos, o interior do território brasileiro ainda era desconhecido pelos portugueses. A maioria das cidades que existiam estava próxima às regiões litorâneas. Com o objetivo de desbravar novos locais, os portugueses incentivaram a formação de grupos expedicionários para viajar pela colônia, como as bandeiras e as entradas. O que quer dizer expedicionários? Vamos ver aqui no quadrinho, ó. Pessoas que participam de uma expedição. Esta é feita por um grupo que se desloca para uma região a fim de conhecê-la e explorá-la. Durante as viagens, além de explorar novos lugares, esses grupos buscavam metais, pedras preciosas, indígenas para serem escravizados e escravizados fugitivos. Por onde passavam, abriam caminho ou aumentavam as trilhas feitas pelos indígenas.
Dessa forma, além de novas cidades, surgiram muitas estradas. Eram as principais vias dos meios de transporte terrestres da época, ligando uma cidade a outra. Observe no mapa algumas rotas pelas quais passaram os bandeirantes no passado. Então, você observa aqui, né? Olha aqui na legenda. Também havia grupos expedicionários que viajavam pelos rios utilizando canoas. Esses grupos recebiam o nome de monções. Por causa deles, vários lugares foram povoados às margens dos rios. Agora vamos para a página seguinte, outros olhares, na página 30. Como você estudou, os meios de transporte servem para facilitar a vida das pessoas e trazer algum tipo de conforto, encurtando o tempo das viagens, diminuindo o peso das cargas e etc. Contudo, para muitas pessoas, esses meios significaram um doloroso trabalho. Na época em que os escravizados formavam a principal mão de obra no Brasil, mão de obra é aquela pessoa que trabalha, são aqueles que fazem o trabalho. Muitos transportes eram movidos pela força humana. Redes eram amarradas a um pedaço de madeira, como o bambu, e levadas nos ombros pelos escravizados. Nessas redes, pessoas eram transportadas sentadas ou deitadas. Observe aqui na imagem. Mulher transportada em uma rede por 2 escravizados ao lado. Um homem carrega uma carga de capim nas costas, enquanto uma mulher leva um bebê nas costas e uma cesta de abacaxis sobre a cabeça. Então, nós vemos aí a diferença, né, entre o tratamento das pessoas, né, em que uns eram privilegiados e outros escravizados. E na segunda imagem, homem conduzindo uma sege, enquanto escravizados carregavam uma liteira. A liteira é uma espécie de cadeira com cortinas. Era um dos meios de transporte usados pelas pessoas mais abastadas. Abastadas quer dizer mais ricas. Geralmente, os escravizados carregavam a liteira nos ombros. Outro meio de transporte era a segue, um tipo de carruagem de 2 rodas. Era movimentada por animais, mas havia um cocheiro que a conduzia, que poderia ou não ser uma pessoa escravizada. Esse meio de transporte era muito caro e começou a ser utilizado com mais frequência por volta de 1808. Vamos para a página seguinte. Transporte de mercadorias. No passado, as mercadorias eram transportadas de várias maneiras no Brasil. Muitas eram colocadas em tonéis e amarradas a pedaços de madeira, podendo assim ser carregadas. Esse trabalho também era feito por indivíduos escravizados. Outro modo de transporte era feito com carros de rodas puxados por escravizados. Assim, muitos produtos eram distribuídos nas cidades ou levados até os portos e então enviados à Europa. O artista Jean-Baptiste Debré retratou escravizados transportando mercadorias na cidade do Rio de Janeiro. Observe algumas produções dessas obras. Então, observa aí no seu livro essas 2 imagens retratando esse momento da história. Agora vamos falar sobre transportes coletivos, na página 32. Você já ouviu falar em transportes coletivos? São meios de locomoção que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo. Em geral, são transportes públicos, ou seja, são de responsabilidade dos governos e devem atender a todos os cidadãos. Contudo, normalmente não são gratuitos. O bonde foi um dos primeiros transportes coletivos no Brasil. No início, os bondes eram puxados por cavalos ou mulas, mas passaram a ser elétricos há pouco menos de 100 anos. Os primeiros bondes surgiram na cidade do Rio de Janeiro. E aqui também nós temos uma imagem representando isso que nós lemos. Explorando documentos.
Esta fotografia foi registrada no Rio de Janeiro há cerca de 100 anos. Leia a imagem e depois responda as questões. Então, observa bem essa imagem para você poder responder essas questões. Que meio de transporte está representado na fotografia? Esse meio de transporte é coletivo ou individual? E C. Qual a principal diferença desse meio de transporte em relação aos transportes que existem nos dias atuais? Tá? A principal diferença, qual é, na sua opinião? E agora, na página 33, nós temos mais algumas atividades que vocês vão fazer com calma, com atenção. Leiam com atenção para responder essas questões. Depois que vocês terminarem essa página, né, agora pausa o seu vídeo para você poder responder. Nós vamos continuar e vamos terminar a nossa matéria de história, tá bom? Então, pausa o seu vídeo, responde a página 33 e vamos seguir para a página 34. As ferrovias no Brasil. Há mais de 160 anos, diversas ferrovias foram construídas no Brasil. A intenção era fazer com que alguns produtos, como café, chegassem aos portos com mais rapidez, de onde seriam enviados para outros países. Naquela época, as ferrovias se tornaram as principais vias de transporte de mercadorias no Brasil. A Baronesa, com Z, conforme a grafia antiga, foi construída na Inglaterra e foi a primeira locomotiva do Brasil. Deslocava-se pela ferrovia Mauá, a primeira estrada de ferro construída no país, inaugurada em 1854. A ferrovia ganhou o nome em homenagem ao Barão de Mauá, empresário que construiu e investiu no desenvolvimento das indústrias do país na época. Então, tá aqui na nossa região, né? Essa primeira ferrovia lá em Mauá. E aqui nós temos a imagem, né, da Baronesa, assim chamada. Um país de rodovias. Vamos continuar. Com o objetivo de ligar cidades distantes, há pouco mais de 100 anos, rodovias começaram a ser construídas no Brasil. A partir da década de 1960, o número de veículos motorizados aumentou, pois muitas fábricas de automóveis se instalaram no país. Assim, diversas pessoas adquiriram automóveis e passaram a utilizar as vias rodoviárias com mais frequência. Atualmente, os caminhões são o principal meio de transporte de mercadorias no Brasil. Então, antigamente eram os trens e hoje em dia são os caminhões. Página 35. Mudanças nos transportes. Nos dias atuais, uma grande quantidade de ônibus, metrôs, carros e motos transita pelas cidades. O congestionamento de veículos em ruas e rodovias tornou-se um sério problema em alguns centros urbanos. Com isso, muitas pessoas perdem bastante tempo no trânsito todos os dias. Em certos locais, a solução para fugir do congestionamento é pegar o metrô, que é o mais rápido meio de transporte urbano. Dentro dos túneis, o metrô percorre trilhos subterrâneos. Os metrôs são elétricos e muitas vezes também automáticos, ou seja, não precisam de pessoas trabalhando como condutores. Além dos transportes rodoviários e ferroviários, diversas pessoas têm usado aviões para deslocamentos de grandes distâncias, pois são mais rápidos. Nas cidades litorâneas ou nas que têm grandes rios, há ainda a possibilidade de se usar barcos, como no Rio de Janeiro e em Manaus, por exemplo. Com o avanço das tecnologias, os meios de transporte sofrem constantes modificações. Vamos para as atividades, nós já estamos terminando o nosso livro, né, na parte de história. Qual a importância das rodovias para o Brasil? Qual a importância hoje das rodovias? Número 2. Além dos transportes rodoviários, quais outros meios são utilizados atualmente no Brasil? Você vai escrever qualquer meio de transporte que você quiser que é utilizado no Brasil. 3.
Com materiais recicláveis, elabore uma demonstração de como você imagina um meio de transporte do futuro. Depois, compartilhe o seu trabalho com a turma e explique como esse meio de transporte funciona. Então, para fazer essa atividade, você pode usar caixas de leite, embalagens de qualquer produto, tá bom? Então, você vai fazer esse meio de transporte que você acha que vai ser no futuro, como será, você pode pintar, você pode fazer o que você quiser, bem caprichado, com muita criatividade, tá bom? Então, eu vou deixar esse desafio para vocês fazerem esse meio de transporte com materiais recicláveis. E aí eu quero ver o que vai sair, né? Eu sei que vocês são muito inteligentes e criativos e tenho certeza que vai ser show de bola. Então, depois que você fizer, você pode gravar um vídeo mostrando o que é, né? E como ele vai ser utilizado no futuro, o que você imaginou, tá bom? E por último, você vai ler o resumo, né, da nossa matéria de história na página 36. Tá bom? A página 36 você vai ler com atenção e também não deixe de marcar as coisas mais importantes, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida entra em contato, não precisa ter vergonha, tá bom? Tchau, tchau!